Já imaginaram um tempo em que toda a humanidade falava uma só língua? Um tempo em que a comunicação era perfeita, sem barreiras, sem mal-entendidos. Parece utopia, não é? Mas segundo uma das narrativas mais antigas e poderosas da nossa história, essa era a realidade do mundo logo após o grande dilúvio. Bem-vindos ao nosso canal, e hoje vamos desvendar a história secreta da Torre de Babel, a primeira e mais audaciosa tentativa humana de alcançar os céus. Após as águas do dilúvio baixarem, a humanidade, descendente de Noé e sua família, começou a se multiplicar novamente. Eles eram um só povo, com uma só língua e um só propósito. Viajando para o leste, encontraram uma planície fértil na terra de Sinar, que hoje corresponde à região da antiga Mesopotâmia, o berço da civilização. E foi ali, naquela planície, que uma ideia grandiosa e perigosa começou a tomar forma. Eles disseram uns aos outros: "Venham, vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós mesmos e não seremos espalhados pela face de toda a terra." Essa não era apenas uma obra de engenharia, era uma declaração de poder, de unidade e, acima de tudo, de uma ambição que desafiava os próprios limites do céu. A arqueologia nos dá pistas fascinantes sobre como essa torre poderia ter sido. Pensem nos zigurates da Mesopotâmia, como o famoso zigurate de Ur. Eram estruturas maciças, pirâmides escalonadas feitas de tijolos de barro que serviam como templos para se conectar com os deuses. Os construtores de Babel usaram o que tinham: tijolos cozidos em fornos para dar resistência e betume como argamassa. A tecnologia da época, impulsionada por uma ambição coletiva sem precedentes. Imaginem a cena, gerada aqui com a ajuda da inteligência artificial. Milhares de pessoas trabalhando em uníssono. O som das ferramentas, o cheiro do barro cozido, a poeira subindo enquanto a estrutura crescia, dia após dia, metro a metro. A torre não era apenas um prédio, era o símbolo máximo da capacidade humana. Eles não queriam apenas construir algo grande, queriam criar um marco, um ponto de referência que os unisse e imortalizasse seu nome. Eles queriam controlar seu próprio destino e evitar a dispersão, o esquecimento. Essa ambição, no entanto, não passou despercebida. A narrativa bíblica nos conta que Deus observou a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ele viu algo além da engenharia impressionante. Viu um orgulho desmedido, uma tentativa de se igualar ao divino, de criar um nome para si mesmos em vez de glorificar o Criador. A unidade que antes era uma bênção, agora se tornara o motor de uma arrogância perigosa. A intervenção divina, segundo o relato, não foi uma tempestade ou um terremoto para destruir a torre. Foi algo muito mais sutil, profundo e eficaz. Deus disse: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas o começo de seus feitos. Agora, nada do que eles intentarem fazer lhes será impossível. Venham, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entendam a fala um do outro." Agora, imaginem o caos que se seguiu. O que era um canteiro de obras perfeitamente coordenado se transformou em uma confusão absoluta. Um trabalhador pedia um tijolo e recebia água. Outro gritava um aviso de perigo, mas suas palavras soavam como um amontoado de sons sem sentido para quem estava ao lado. A comunicação, a cola que mantinha todo o projeto unido, simplesmente se desfez. A frustração deu lugar à desconfiança e a desconfiança à hostilidade. A construção parou. Não por falta de material ou de vontade, mas por uma incapacidade fundamental de se entenderem. O sonho da torre que tocaria os céus ruiu sob o peso da incompreensão. A grande obra de unidade se tornou o epicentro da divisão. O projeto que deveria evitar a dispersão acabou sendo a sua causa principal.
A partir daquele momento, os grupos que ainda conseguiam se comunicar minimamente entre si começaram a se afastar. Eles abandonaram a cidade inacabada e a torre, que se tornou um monumento à sua ambição frustrada, e se espalharam por toda a face da terra. Cada grupo levou consigo sua nova língua, sua cultura em formação e uma memória vaga de um tempo em que todos eram um só. Assim nasceram os diferentes povos e nações. Essa história vai muito além de um conto religioso. Ela toca em uma questão fundamental para a humanidade: a linguagem. A linguística moderna estima que existam mais de 7.000 idiomas falados no mundo hoje. Como surgiram? Embora a ciência explique a evolução das línguas através de migrações, isolamento geográfico e mudanças culturais ao longo de milênios, a história da Torre de Babel oferece uma metáfora poderosa para essa diversidade. Ela nos lembra que a linguagem não é apenas um conjunto de palavras. É a base da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa capacidade de cooperar. A confusão das línguas em Babel pode ser vista como o nascimento da diversidade cultural. Cada nova língua se tornou um novo universo de pensamento, uma nova maneira de ver e descrever o mundo. A riqueza da humanidade, em certo sentido, nasceu daquela catástrofe comunicativa. O legado de Babel está por toda parte. A própria palavra Babel se tornou sinônimo de confusão, de um lugar barulhento onde muitas vozes falam ao mesmo tempo sem se entenderem. A história ecoa em nossa busca incessante por tradução, em nossos esforços para aprender novas línguas e em tecnologias como a tradução automática. É como se, inconscientemente, estivéssemos sempre tentando reconstruir a ponte de comunicação que foi quebrada a ensinar. A ambição humana, o motor por trás da construção da torre, também não desapareceu. Continuamos a construir nossos próprios zigurates modernos, arranha-céus que perfuram as nuvens, projetos espaciais para alcançar outros planetas, a internet que conecta o globo instantaneamente. Em cada um desses feitos, podemos ver o mesmo desejo de Babel: fazer um nome, superar nossos limites, alcançar algo que parece divino. Mas a história da torre nos deixa um alerta atemporal. Um alerta sobre o orgulho e sobre o perigo de uma unidade que busca o poder pelo poder, esquecendo-se da humildade e de um propósito maior. Ela nos questiona: qual é o propósito da nossa ambição? Estamos construindo para unir e elevar a todos, ou apenas para fazer um nome para nós mesmos? A Torre de Babel não é apenas a história de uma construção fracassada. É a história da origem da diversidade, um mito sobre os limites da ambição e um lembrete profundo sobre o poder e a fragilidade da comunicação humana. É uma narrativa que, mesmo após milênios, continua a nos desafiar a entender uns aos outros, a valorizar nossas diferenças e a construir nossas torres com sabedoria e humildade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada até a planície de Sinar. Se você gostou de desvendar os segredos da Torre de Babel, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que moldaram o nosso mundo. Deixe nos comentários qual torre a humanidade está construindo hoje. Até a próxima!